nós vamos dar continuidade à nossa matéria sobre Cristo, aquele que cura, né? Nós estamos agora aprendendo essa matéria, e nós vimos na semana passada, falando sobre a origem, o plano original de Deus, a origem das enfermidades. Nós vimos que as enfermidades não é vontade de Deus para a nossa vida. Nós vimos o que pode causar enfermidades, né? E enfermidade é consequência de algo ruim, né? Pode ser alguma coisa que a gente fez, ou nossa alma não está curada, ou nosso corpo físico não está curado, ou nosso espírito não está curado. Eu digo nosso espírito não está curado é quando pessoas elas sabem o que tem que ser feito e elas continuam no pecado, no erro, mesmo sabendo o que é certo, mesmo sabendo a posição de um filho de Deus, ela não age naquela condição. Então, ela pode dar legalidades para que essas, né, enfermidades aconteçam. Aí, agora, nós vamos começar um tópico, deixa eu só tirar aqui o marcador, que fala assim, Jesus, a expressão exata de Deus. Eu acredito que essa matéria, ela quer explicar Jesus muito bem, para que nós venha ser revelado no nosso coração, se ainda não foi, que a nossa cura veio através de Jesus. Então, a gente veio por um caminho estudando muito sobre Jesus, quem nós somos, o que Jesus fez, e para a gente chegar nesse ponto dessa revelação, que a nossa cura é Jesus. Ele que vai. Então, nós vamos ler Hebreus 1. Boa noite, Roseli. Hebreus 1, 2 e 3. Gente, tá muito barulho? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão me ouvindo? Para mim tá bom. É porque tá chovendo muito e tá tendo um culto na minha vizinha, então para mim tá um barulhão horroroso aqui. Mas vocês estão ouvindo, né? Então, vou ler Hebreus 1, 2 ao 3. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, ele fala de Jesus, né? Que Jesus, ele instituiu, né? Ele constituiu Jesus aqui na Terra como, olha, nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, Jesus é o herdeiro de todas as coisas de Deus. Aí, a palavra expressão, ela significa anunciação do pensamento através de gestos ou palavras, escritas ou faladas, verbo, manifestação. Então, quando nós ouvimos que Jesus é a expressão exata de Deus, nós entendemos que Jesus anunciava o pensamento de Deus através dos gestos, das palavras escritas ou faladas, que Jesus, ele era o verbo. A Bíblia fala isso, ele é a manifestação de Deus, né? Ele é a própria imagem do Deus invisível. Nós não tivemos o privilégio de vê-lo fisicamente, né? Que nós nascemos para cá, mas ele existiu fisicamente. Deus invisível para as pessoas, mas Jesus, ele era visível. Ele era a expressão exata, visível de Deus. Porque o que é exato, igual você vê, a matemática é uma ciência exata. Por quê? O exato, ele não tem erro. Exato. Gente, se você fizer um cálculo matemático, com todas aquelas formas, e ele der 5 centímetros, se você pegar e fazer por sua conta um negocinho de 6 centímetros, não vai dar certo. Porque a matemática, ela é uma ciência exata. Ela não te permite ter um monte de habilidade de interpretação, não.
A matemática não é isso, a matemática ela é exata. Então, Jesus, ele é exato. A matemática é. A matemática é. Verdade, a matemática é exata. E Jesus, ele foi, né, aqui na Terra, a expressão exata. Então, o que isso quer dizer? Ele é igualzinho, ele não tinha erro, expressão exata de Deus. Deus fez ele assim, Deus fez uma linha de 5 centímetros e mandou para a Terra. E essa linha de 5 centímetros se encaixou em tudo. Um exemplo, tá, gente? Então, Jesus era como a matemática, ele era exato, expressão exata de Deus. E o próprio Jesus, ele falou com Filipe, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Pois Jesus, ele só fazia aquilo que ele via Deus fazer. Ele só fazia a vontade de Deus, a vontade do Pai dele. Eu já falei, acho que eu já falei que eu não aguento aquela música que fala que ninguém explica Deus, né? Eu falo, o povo não encontrou com Jesus até hoje. Porque a Bíblia deixa claro que é a expressão exata. E a Bíblia fala do caráter de Deus, né? Todos os atributos de Deus. Então, se você não consegue explicar, é porque você não conseguiu entender. Se você não conseguiu entender Deus, que você não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Eu falo você, assim, qualquer pessoa, tá, gente? Não é nós aqui, não. Vamos ler lá João 5,19, que ele fala um pouco sobre isso. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque todo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então é um ponto. Jesus fez todas as vontades e fez o que viu o Pai fazendo. Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus curou, Jesus libertou, o que ele viu. Isso é do Pai, né? Então, aí a gente entende que a vontade de Deus para nós é essa. Jesus, um outro ponto, que Jesus é a imagem de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus em ação. Está lá em João 1 e 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a imagem do Deus invisível, está lá em Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus. Quem é o primogênito de toda a criação? Jesus. E ele era a imagem do Deus invisível. Ele era a imagem visível de um Deus invisível. Jesus Cristo, ainda nesse tema da expressão exata de Deus, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é a vontade de Deus em ação. Existe um monte de texto bíblico que fala disso, da vontade direta ou indireta, de tudo aquilo que Jesus fazia, era exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Jesus era a própria vontade de Deus em ação. Né? Isso nós já sabemos, nós entendemos, mas nós vamos frisar só para isso ficar bem enraizado no nosso coração. Ele veio como homem, nós também já estudamos isso em algumas outras matérias, mas é importante compreender que Jesus pôs temporariamente de lado seus privilégios como Deus e veio à Terra como homem. Tudo que ele fez na Terra demonstra o comportamento normal que o ser humano deveria ter se não tivesse perdido a comunhão com Deus. Então, quando acontecer qualquer situação, é uma coisa que eu vou falar por mim, tá? Quando acontece qualquer situação, eu pergunto, como que Jesus faria? Porque eu entendi que Jesus andou aqui na Terra humanamente, humano, completamente humano, né? Ele era um Deus, mas ele estava humano, nós já entendemos isso, e ele conseguiu passar por aquilo, por todas essas situações. Então, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu também.
O que que ele faria nessa hora? Ele ia perdoar, ele ia xingar, ele ia fazer o quê? Ele ia seguir a vida dele, porque ele tinha um propósito, ele sabia qual que era, e ele simplesmente seguia o plano, né? Então, é uma coisa assim, que é muito importante para nós a gente entender que é assim, o que é que Jesus faria? Jesus ia parar, Jesus ia desistir, sabe? Independente de qual seja a situação, olhe para Jesus, pergunta para ele o que, que ele faria e faça o que ele faria, né? Vamos ler Filipenses 2, dos 6 ao 7, 6 e 7. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse capítulo de Colossenses explica, né, bem isso. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai, nós sabemos disso, nós já vimos. Ele se dispôs voluntariamente. Ele fez voluntariamente. Está em Hebreus 10, 9. Ó. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Gente, uma coisa que eu entendi desse versículo, quando ele falou que remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro, o Adão, o erro, o pecado, estabelece o segundo, o que resgatou, o que sarou, o que curou, o que salvou, o que é amor, sabe? Remove, acabou o primeiro. Não tem mais. Agora é o segundo, acabou. A nossa condição agora é a condição de viver de acordo com o segundo. O primeiro foi removido. Né? Ele obedecia ao Pai em tudo. Nós também sabemos disso. Ele só fazia o que viu o Pai fazer. Esses eram a vontade, né? O que Jesus fazia em relação ao propósito dele. Descer e obedecer ao Pai. Aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre o ministério de Jesus para entrarmos na cura para todos. Jesus, ele pregou, ensinou e curou, correto? Ele ensinava nas sinagogas, lá em Mateus, Marcos e Lucas fala sobre isso. Ele pregava o evangelho do reino, é importante a gente entender isso. Ele pregava o evangelho do reino. Não era assim um negocinho, um evangelhozinho, vai lá e faz um negocinho. Não, era muito específico, o evangelho do reino. E a Bíblia sempre... E lá... Ai, gente, é Mateus. Depois eu vou confirmar se é Mateus. Mas, se eu não me engano, é Mateus que fala sobre a vinda de Jesus, que fala que o evangelho do reino precisa ser pregado para que ele volte. Uma coisa assim. Depois eu vou achar. Se vocês lembrarem aí, esses versículos, vocês podem me falar. Então, ele pregava, ele ensinou o evangelho do reino. Então, qual o evangelho que nós vamos pregar? O evangelho do reino. O evangelho que ele ensinou. Eu não vou ficar presa em coisas lá do passado, em coisas da velha aliança. Não. É o evangelho do reino. É esse que ele ensinou. Ele não é o meu modelo. Né? E ele curava toda sorte de enfermidades. Lá em Marcos está falando sobre Marcos 1,34. Vou ler esse. Marcos 1,34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Eu gosto muito desse pedaço aqui, somente quando eu vejo o povo aí conversando com o demônio e tal, perguntando o nome e dando um espetáculo. Para quê? Eles não podem falar, eles não têm que falar. Eles têm que saber
Quem é que está mandando ali? Quem é que manda? É Jesus. Nós temos um nome que está acima do sobrenome. Então, ele fazia isso, né? Jesus, ele curava. D. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14? Aí eu Isso. sabia que era Mateus, eu só não lembrava. Pior que eu não estou com... Não, depois eu acho que leio. Eu já está aqui, você quer que eu leia? Leia aí para nós, por favor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Aí, isso aí, eu amo esse versículo. É isso. A Rê travou. Foi só para mim? Gente, vocês estão me ouvindo ou eu estou travada para vocês? Estão ouvindo? Não, tá? Ah, então tá bom. Estou ouvindo. Tá ouvindo? É porque eu tive a impressão que travou tudo aqui. A internet está ruim, está chovendo muito, então está meio lenta. Olha, aí nós entendemos que Jesus, ele curou toda a enfermidade. Toda. Não teve, essa aqui ou essa aqui. Não, essa aqui é da vontade de Deus, a vontade de Deus, se Deus permitir, se Deus quiser. Gente, não fala perto de mim, não. Eu passo mal. Nossa, como é que... Eu chego a engolir seco, sabe, da vontade de dar um tapão na pessoa e falar, reage. Para que Jesus morreu lá na cruz? Não faço não, tá, gente? Eu dou vontade. Aí eu seguro, aí eu vou com calma. Se a pessoa me permitir, eu explico para ela. Senão, ela vai seguir doente. Eu ainda não... Eu não sei quando é que eu vou começar a curar contra a vontade da pessoa. Eu queria muito isso. Eu não curar, não sei se vai ser possível um dia. Mas minha vontade era essa. Eu não aguento ver essa doençada. Deus já quis, verdade? Deus já quis. Jesus lá na cruz foi para isso, né? Ele foi ungido por Deus para curar. Vamos ler isso lá em Atos 10, 38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Gente, se Deus ungiu Jesus para curar, aí tudo que está em Jesus está em nós hoje, que é o Espírito Santo. Então, nós também fomos ungidos para curar, será? Entende? Assim, umas coisinhas que... Gente, mas isso é tão óbvio. Tipo assim, a gente pensa, isso é tão óbvio, não precisa falar. Precisa, porque isso revela dentro da gente. Aí passa a ser uma verdade que ninguém arranca mais. Acabou. Sabe? Se Jesus... vamos ler esse Lucas 4, 18 e 19, para ver o que está falando. Que eu não lembro aqui de cor, não. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, se Jesus foi ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? Jesus falou isso aqui. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus para ele fazer todas essas coisas. O Espírito do Senhor está sobre quem agora? Nós. Então, nós também podemos. Né? Nós também vamos fazer esses negócios tudo aqui. Ai, meu Deus, não vejo a hora de voar. Só Jesus curou. Se Jesus curou os enfermos, então é porque é a vontade de Deus. Visto que é a vontade do Pai curar os enfermos. Então, a vontade do Pai... Então, é a vontade do Pai de curar também, pois Deus não faz exceção de pessoas. Está lá em Atos 10, 34. Então, o que a gente... Trabalho de justiça, vontade do Senhor. Ai, que lindo, Diana. Olha, eu nem vi que a Diana estava aqui, gente. Eu aceitei ela e nem vi, nem dei boa noite, que doido. Eu estou meio aluada já. O que eu... Até me perdi aqui. Estava falando de Deus não faz exceção de pessoas. Então, o que a gente tem que... O que seria bom para nós entendermos? Para a gente poder explicar para as pessoas.
Deus não vai curar um e não curar o outro. Não é a vontade dele, porque se ele não faz acepção de pessoas. E ele nos ungiu para curar. Gente, esse ungiu para curar não está especificando que é para curar só o outro ou curar só a mim. É para curar. Então, eu posso me curar. Claro que a gente entende que é com o Espírito Santo em ação, né, gente? Com o poder do Espírito Santo e tal. Estou falando eu, não eu. O Espírito Santo que habita em mim. Eu posso curar a mim, o meu irmão, a minha irmã, o meu parente, todos. Eu não preciso ter esse receio, que às vezes a gente ora por todo mundo, pela cura de todo mundo, mas quando a gente adoece, a gente não consegue para nós. Não é que é errado, não estou falando isso, mas estou falando que a gente pode para nós também. Estou falando isso para mim, sabe? Porque tem dia que a situação está complicada e a gente parece que não consegue, mas aí nós vamos ver essa verdade. Não, peraí. Deus me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim para fazer isso, isso e isso. Então, eu posso fazer isso por mim também. Sabe? Porque às vezes a gente. Aí, o que acontece? Quando você não consegue se curar, um exemplo. Na hora que chega um cadeirante na sua frente, você não consegue orar para ele, porque você vai lembrar que você não conseguiu se curar da sua dor de cabeça. Aí a gente tem que ter cuidado para essas pequenas coisas não atrapalhar o nosso fluir, sabe? As coisas do Espírito, o poder de fluir em nós. Porque se a gente está com dúvida, com alguma coisa assim, não vai acontecer. Porque nós somos a ponte, né? Nós somos o canal. E quem faz é ele, mas ele passa por nós. Não tem jeito. Ele não desce aqui na Terra, gente, para pôr a mão e curar. É nós que temos que fazer isso. É como se Deus é invisível aqui aos olhos humanos. O Espírito Santo é invisível. Os anjos também, né? Só algumas pessoas privilegiadíssimas, na minha opinião, conseguem ver. Então, quem que vai conseguir curar os doentes? Nós, eles conseguem nos ver, né? Eles conseguem nos ouvir, porque quem não tem uma comunhão com o Senhor, não consegue ouvir a voz. Quem não aceitou Jesus, como que vai ouvir o Espírito Santo? Não tem o Espírito Santo. Né? É só a gente, eles têm a gente para falar. Então, eu estou falando isso para mim, então, tá, gente? Mais para mim que para vocês pode ficar tranquilo. E eu tenho esse negócio, eu tenho uma certa barreira comigo. Nas minhas, sabe? Quando acontece alguma enfermidade comigo, eu consegui me curar com Jesus. Eu tenho muito isso. Às vezes não flui. O braço está doendo, misericórdia. Eu oro, falo, e o negócio não vai, não sei por quê. Né? Mas vamos aprender o que é isso. Talvez essa revelação aqui que a gente estava, né? Que eu estava precisando de entender que ele ungiu, não só para curar o outro, mas para me curar também. Viu? Jesus demonstrou na prática que Jesus quer curar. Quer ver? Vamos ler Mateus 8, do 1 ao 3. Ora, descendo ele do monte, lembrando que o monte não pode ser monte coberto, tá, gente? O monte travesseiro. Não precisa subir as montanhas de boi. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Nossa, gente, tão triste, a pessoa achava que não era pura, né? Porque tinha uma doença. Nossa, meu Deus. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha que lindo. Jesus falou: Quero. Se o seu problema sou eu que querer, eu quero estar resolvido. Né? Então, o leproso fez igual a gente vê. E, se for da vontade do Senhor, se Deus quiser, se Deus permitir. Ele já permitiu, ele já quis, ele já fez. A pessoa só tem que acessar. Quer ver? Tem uma explicaçãozinha aqui sobre o que esse leproso falou. O problema desse homem não era acreditar na capacidade do Senhor para curá-lo, mas em conhecer a vontade de Deus. Jesus só fazia e falava aquilo que via e ouvia do Pai. Portanto, a vontade de Deus era curar aquele homem.
Em João 14:10, vamos ler. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Quem que permanece em mim, faz as suas obras. Então, nós já entendemos, é a vontade. Não tem justificativa, não tem desculpa, é a vontade. Foi feito. Está tudo pronto, beleza. Ok? Agora, nós vamos estudar sobre um trecho que fala sobre a cura. A cura é para todos e a cura na nossa redenção, e vamos entrar na nova aliança. Eu nem... Vocês podem acreditar, eu fico orando, eu leio e tal, mas eu gosto de receber a revelação que junto com vocês. Já que eu estou lendo aqui, dá aqueles espuma, assim, porque eu acho que é mais assim, é o momento da unção, né? A unção presente, o Senhor aqui. Aí depois nós vamos ver. A cura é para todos. Agora que sabemos que Jesus veio para fazer a vontade de Deus e revelar o seu caráter, podemos observar que ele curou a todos os que vieram até ele. Que vieram até ele com fé. E assim podemos concluir que Deus quer curar a todos. Mateus fala sobre isso. Os evangelhos, né? Fala sobre essa vontade que Jesus curou, essa vontade do Pai. Mateus, Lucas, nós vemos em Atos. Aí, tem uma parte que fala assim, Hebreus 13:8. Deixa eu ler. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então, Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Então, se ele curou lá, ele continua curando hoje e vai continuar curando amanhã. Ele é o mesmo. A vontade não mudou. E nós entendemos que Jesus Cristo ainda vive, correto? Ele ressuscitou e vive. Não mudou e será o mesmo para sempre. Isso implica dizer que aquele que curou ontem curará hoje e para sempre. Até o grande final, né? Até o dia do... As pessoas falam dia do juízo, né? Até o último dia, depois que passar o milênio, depois que passar todas as coisas, o grande final que a gente vai viver na eternidade, né? Na Nova Jerusalém para sempre, Jesus vai estar curando. Todo ser humano que tiver doença é para ser curado. Se quiser, né, entender isso, pode ser curado. Né? E depois, na eternidade, não haverá doenças ou dores nenhuma, nada. Nossa, não vejo a hora disso. A cura na nossa redenção. Não há nenhuma verdade que Satanás tente esconder dos cristãos com mais empenho do que a de que Jesus já proveu cura através da sua morte e ressurreição. Gente, isso é tão sério, porque a gente eu vejo, não sei vocês, eu vejo pessoas que têm 20, 30 anos de igreja, que vivem doente, que tem vários problemas de saúde, que nem acreditam nessa cura, assim, essa cura de Jesus, de falar, seja curado e é curado em nome de Jesus. Vivem doentes, com problemas. São enganos de Satanás. A pessoa não acessar isso. Nós compreendemos perfeitamente que ele nos deu a salvação do nosso espírito, mas muitos ainda acreditam que a cura física é um ato soberano de Deus para com algumas pessoas. Já vi isso, gente. Tem pessoa que acha que Deus coloca a doença nela para ela morrer, porque já acabou o tempo dela aqui na Terra. É muito mais fácil ele pegar a pessoa pela mão e levar, ué. Morrer igual quem Ferreira morreu. Então, comeu o morango dele com creme, que ele gostava. Tomou o café da manhã dele e fechou o olho. Morreu, sentado na mesa da casa dele. Nem foi para o céu com fome. Nem, né? E até que tem todo o processo para comer de novo. Né? Que tava, quantos anos tem que ele Ferreira morreu? Imagina. Foi com a barriga cheia. Gente, sabe, não tem porquê
né? Hoje a gente entende, graças a Deus, a gente entende, não tem porquê, né? Deixa eu continuar aqui, porque isso é um texto. Ou mesmo que foi uma provisão para uma época anterior. Ai, meu Deus, Deus mandar uma provisão, uma doença como provisão não pode. Posso só completar uma coisa? Eu acho que hoje, hoje eu vejo muito isso. Esse negócio da medicina avançada, é mais fácil acreditar no médico do que acreditar na cura divina. Eu tenho me deparado muito com isso. As pessoas falarem assim, mas eu já consultei, mas eu já tenho tratamento, mas eu já estou tomando os remédios, você entendeu? Então, quando a pessoa, ela coloca o coração dentro disso, ela está satisfeita. Por isso que Isaías fala lá, que você leu, acerca do pobre, que o Senhor vai fazer isso no pobre, porque pobre significa que tem necessidade. A pessoa que está satisfeita, ela é a figura do rico. Então, não tem o que Deus fazer, porque ela já está satisfeita. E tem muita gente satisfeita com a medicina. Prefere ir atrás dos medicamentos, prefere ir atrás dos tratamentos. Eu sou raivosa com diagnóstico. Sim, o Marcelo sabe que assim, eu quero avançar em todo mundo, principalmente quando fala de TDAH e de autismo. Eu quero trucidar quem traz esses diagnósticos, fazer picadinho mesmo, sabe? Porque é assim, a criança, ela é quieta, ela já é autista. Se a criança, ela se distrai com alguma coisa, virou, já tem TDAH. Gente, isso daí virou moda e dá-lhe remédio. Se é mal criada, tem TOD. Porque não é assim, não. Se é mal criada, tem criança que fala, tem TOD. Você vai falar, não, a mãe que o pai que não educa direito. Sabe? Então, isso é muito grave. E o mundo está se acostumando com os diagnósticos. Exatamente. Todo mundo está engolindo. Eu já falei assim, aqui não. Aqui não, e nem nas minhas gerações. Acabou. Aqui não. Exatamente. Porque as pessoas que creem em Jesus Cristo, elas estão engolindo também. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma amiga, aquela que a gente orou pelo pai dela. Vou falar nisso, o seu Paulo foi para casa hoje. Ontem. Já está em casa. Ele não soube que ele teve Covid, tá? Até agora ele não sabe. Porque ele falou com ela assim, Natália, o que eu tenho, Natália? Pneumonia viral, pai. Pneumonia viral, papai. Ainda bem, né? Porque se fosse Covid, você sabe, né? Já era. Aí eles não deixaram ele saber o diagnóstico, ele voltou para casa, gente. Tá lá, tá ótimo. Né? Então, tem coisa que é melhor não falar. Então, assim, a Natália, ela tem a filha Alice, amiguinha de Maria Eduarda, tem 4 anos. A Alice, se a Natália levar ela para uma escola convencional e colocar, eles vão falar que a Alice tem TDAH de cara. A Alice é fogo a roupa. Porém, a Natália está fazendo homeschool com ela. A Natália fez curso para isso. Natália, ela faz, tem um programa, um negócio que chama SOS Família, que trata crianças assim. Não é com esse jeito, porque a dona desse SOS Família, ela tem 5 filhos, e todos têm TDAH, segundo a medicina. Então, ela montou esse apoio. Ela não trata, aí faz as atividades, são atividades lúdicas, atividades pedagógicas, são 2 vezes na semana, e a Natália fazendo homeschool com a Alice. Aí a Natália assim, Denise, e ela faz terapia com a Alice, desde que a Alice tinha 1 ano e pouco, ela leva a Alice, sabe, para brincar com a psicóloga você vai, é uma psicóloga cristã. Ela disse, minha filha, se eu levar essa menina no médico, o que essa menina fala e faz, eles vão dar um diagnóstico, vão querer dar remédio, e se eu pôr na escola comum, vai ser isso. E você vê que a Alice, gente, é só você tratar o dom da menina. Se prepara para colocar o que ela gosta de fazer para fora. E ela faz. Eu fui lá outro dia, levei um negocinho de fazer pulseira para ela. É uma caixinha que vem com um monte de miçanguinho, uns negocinhos diferentes. Na hora que eu entreguei para ela, ela abraçou e falou assim, eu amei, abraçou, sentou para lá, foi brincar, mas eu falei, Eduardo, nós ficamos a tarde inteira, eu nem escutei conversa de Alice.
porque ela estava fazendo uma coisa que ela gostava muito. Aí, esse cuidado que a gente precisa ter, sabe? Realmente, a gente precisa ter esse... Ô, gente, eu tenho o diagnóstico, tá? Eu tenho esse diagnóstico de TDAH também. Eu percebo que eu dou umas anuadas, TDAH não, só o TDA, tá? Acho que a hiperatividade ficou, com a idade a hiperatividade sumiu. Tipo assim, só que eu não aceito no sentido assim, eu faço terapia, eu faço as coisas que eu gosto, eu vou buscando formas, e eu estou orando, e eu oro pela minha mente, uma mente cativa ao Senhor, o coração, e sabe? Vai orando que vai funcionar. Existe casos muito sérios? Realmente existe. Mas o negócio que a gente realmente, que você falou, o que mais tem é mãe e pai que estão aceitando o diagnóstico. E vou te falar, aceita o diagnóstico, não tem coragem de fazer uma oração ali na hora, repreendendo aquele diagnóstico sobre o filho. Eu vejo, eu tenho amigas eu tenho primas e amigas que são profissionais dessa área, que elas fazem o estudo e tem assim, e falam, não, eles simplesmente aceitam e perguntam assim, qual medicamento que eu vou dar? Porque se eu der o medicamento, a criança vai ficar quieta. É exatamente isso aí. Eu também tenho uma certa birra com diagnóstico, assim, tá, falou que eu tenho, tá, então eu vou orar que eu não vou ter mais. Eu posso ter agora, mas daqui para frente eu não vou ter mais, porque eu vou orar. Eu também faço isso, tem problema com diagnóstico, não aceito, não. E outra coisa, mais de uma opinião também é importante, sabe? O povo vai em um, aí um fala o que eles querem ouvir, pronto, acabou. Não é assim, né? Vamos continuar aqui. Nós aceitamos a verdade que ele foi moído pelas nossas transgressões, mas ignoramos que pelas suas pisaduras fomos sarados. Apesar de ambas as informações se encontrarem no mesmo versículo, Isaías 53, 5. Deixa eu ler. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, é completo. Porque isso, em Isaías 53, era assim, uma profecia do que viria, né? Do que iria acontecer. Aí, nós vamos lá para... vou ler, Jesus cumpriu a palavra a seu respeito, nós sabemos disso também, ó. Vamos ler o Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí vamos ver o cumprimento dessa profecia, Mateus 8, 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, lá em Mateus já fala que a profecia de Isaías se cumpriu. Então, o que estava no Velho Testamento se cumpriu, está no Novo Testamento, que na verdade ainda era a antiga aliança, né? Que Jesus ainda não tinha morrido. Aí tem o testemunho de Pedro, em 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Pedro dá o testemunho da cura, né? Que Jesus levou sobre ele, todas as enfermidades. Se não ministrarmos cura aos enfermos, as chagas que Jesus sofreu no corpo terão sido em vão. Quando ignoramos o que a palavra de Deus diz sobre cura, estamos ignorando a sua graça e desprezando o sofrimento, que foram as chagas, as feridas que Jesus sofreu para a nossa cura. Fomos redimidos apenas do pecado?
essa é uma pergunta, né, que tem hora que dá vontade de fazer com algumas pessoas, os que querem saber isso. Vamos a Isaías 53:4, que fala assim, certamente ele tomou. Esse tomou aqui é a palavra nasa. Nasa mesmo, N-A-Z-A, em hebraico, que quer dizer levantar, carregar para longe, levar ou remover para um local distante. Então, acabou, ele retirou, ele levou para longe, jogou lá no inferno, tá? Não é nosso mais, não. Ele, certamente, ele tomou, nasa, né, sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores, levou. Aí, esse levou aqui é o sabal, em hebraico. Sabal é S-A-B-A-L. Sabal quer dizer carregar algo com penalidade. Jesus levou o sabal as nossas dores. Então, o que acontece? Ele sofreu a penalidade, ele carregou, levou para longe e ainda sofreu a penalidade pelas nossas dores, doenças, enfermidades. Então, o que acontece? Foi resolvido. Né? O Isaías aqui está explicando exatamente isso, que ele iria fazer isso, ele ainda ia fazer, né? Ele ia carregar para longe, ele ia levar e sofrer a penalidade por isso. Toda a penalidade estava sobre ele. Não é sobre nós mais. E essa é a mesma palavra usada, essa nasa, é a mesma palavra usada em Levítico 16:22, referindo-se ao bode expiatório que levava os pecados do povo de Israel para uma terra distante e solitária. Os pecados eram transferidos para o bode, que morria no deserto. Foi isso que aconteceu em relação às enfermidades e doenças. Ele tomou-as sobre si e as levou. E foi por isso que Jesus padeceu fora do arraial. Exatamente. Porque ele é a figura de todos os sacrifícios, né? Exatamente. E esse bode aí, o que acontecia? As pessoas impunham as mãos sobre ele e declaravam aquilo que todos os pecados, as coisas declaravam sobre ele e soltavam ele para morrer fora do arraial. Então, por isso que, cumprindo mais esse sacrifício, né? Porque todos os sacrifícios foram cumpridos em Cristo, mas essa é a figura de Jesus padecer fora do arraial. Exatamente, é isso aí. Gente, é muito lindo, né, quando você descobre que tudo que está lá na Bíblia é Jesus. É tudo Jesus, tudo. Tudo, não tem... Gente, é claro que a gente não recebeu a revelação completa da Bíblia ainda, à medida que a gente vai estudando, né? Mas cada detalhezinho lá é Jesus. Agora eu fico lendo assim, se eu achar Jesus aqui, eu quero caçar Jesus, eu não quero saber da história do outro, eu estou com esse problema já. Quero lá saber o que o outro fez, não, o que o outro sofreu, não. Não quero saber se está falando José, Davi, Elias, Goli, não quero, eu quero achar Jesus, sabe? Jesus. Sabe aquele negócio de... Igual criança, brincando no joguinho, no negócio do tesouro? Cadê o Oli? Exatamente, é isso aí, eu quero assim. Cadê? Eu tenho que achar Jesus. Cadê Jesus? Você precisa jogar coisa? A Maria Eduarda falou, precisa jogar coisa, amor? Não precisa não. Então tá. Esses dois verbos, e eram verbos, tá? Nasa e sabal são verbos. Ação, verbo quer dizer ação. Eles são usados nos versículos 11 e 12 do capítulo 53 de Isaías em relação ao pecado também. Vamos ler. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará. Aí está o sabal, aqui, sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com sua parte, e com os poderosos repetirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou. Aí está Nasa,
sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, se tiver ainda alguém achando que Jesus não resolveu todos os pecados, também está enganado. Ele levou, ele carregou e ele sofreu a penalidade. Isso está lá no mesmo Isaías 53. Ó, ambos os termos significam assumir como fardo pesado e denotam substituição e a completa remoção do objeto que carrega. Ele removeu completamente, ele carregou completamente. Deus fez Jesus pecado por nós. Nós vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Tem muito tempo que a gente não lia ele. E quando a gente fez justiça, a gente lia ele o tempo todo. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Ah, maravilha. Mas também o fez enfermar. Isaías 53, 10, fala assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Nós podemos, portanto, entender que assim como Jesus levou os nossos pecados, deixando-nos limpos, ele também levou as nossas enfermidades, deixando a gente curado. Nossas não, as enfermidades que tem por aí, porque nós não temos nada. Vamos corrigir isso aqui também. Não é nosso. Ô, Rê, deixa eu te falar, eu acabei aqui a parte da cura, a parte da nova aliança é bem grande, eu acho que eu vou deixar para deixa para a próxima semana. Isso. Né? Já faltam só 7 minutinhos. Senão eu vou correr para dar uma aberturazinha. Não, vamos comer com calma, nada de... Assim, isso. A Páscoa se comia apressadamente e saía, deixa a gente mastigar. Não, e a gente vai aprender, a gente vai falar sobre na nova aliança, aqui fala sobre as cinco bênçãos, o que vem acompanhado da salvação, que é a libertação, preservação, segurança, perfeição, cura. Então, daí você explica com calma, é melhor. Vai falar os nomes redentivos de Deus, vai ter muita coisinha assim, vai falar sobre o cordeiro, a serpente, e tudo isso, pelo que eu não fico estudando antes não, tá? Eu gosto de estudar junto com vocês no dia e tal. Assim, eu fico pesquisando outras coisas, mas aqui na apostila eu gosto de estudar no dia com você, pouco antes e depois aqui. Parece que tudo tem a ver, né? Todos os sacrifícios têm a ver, tudo tem a ver. Sim, todos. E tudo está refletindo na nova aliança. Então, a gente vai mastigar isso aí semana que vem, tá bom?